Porque nós aqui, enquanto médios, nós não somos nada, somos instrumentos, né? Do plano espiritual, da espiritualidade. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Renata Gildice. E hoje nosso episódio... Já podia ter gravado se tivesse gravado, já... Vocês vão amar o nosso convidado de hoje. A gente está muito feliz. Mas antes, a gente queria receber a mensagem de hoje do nosso querido Paulo Amaro. Tempestades. Às vezes, a vida parece difícil demais, cansativa e cheia de obstáculos. Em alguns momentos, fica complicado continuar caminhando. Mas você deve pensar: aquilo que realmente vale a pena dá trabalho. Se na vida não houvesse esses momentos maus, como saberíamos reconhecer os bons? Certamente que sem as dificuldades não sentiríamos a satisfação da superação, do triunfo. Sem tempestade não haveria bonança. Então, não desanime. Quando superar mais uma dificuldade, desfrute da vitória. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Um beijo, Paulo. Obrigada pela mensagem. E retemos aqueles recadinhos de sempre, né? Com certeza, pessoal. Então, bom, se você não segue a gente até agora, por favor, pegue o seu dedinho, coloca lá, ative as notificações para receber, né, as indicações dos nossos episódios, que sempre vão ao ar às 16h22. E hoje, com certeza, vai ter alguém que você vai querer mandar mensagem, porque o assunto vai estar muito interessante. Muito interessante. Se apresenta o nosso convidado hoje. Bom, gente, com muita alegria que eu queria apresentar o nosso querido Quito Formiga. Obrigado. Que aceitou o nosso convite com muita generosidade, veio de longe. É uma pequena viagem. Uma pequena viagem na cidade de São Paulo. Então, Quito, obrigada. A gente tem a alegria de conhecê-lo já há muitos anos e a gente está muito feliz de te receber aqui. Nós somos quase que da mesma família. É verdade. Eu realmente vim com muito amor, né? Eu nem imaginava o projeto Mulheres de Alma. Então, eu vim a pedido de vocês, com amor no coração, e estou surpreso com esse trabalho tão bonito que vocês têm feito e esperando que cresçam cada vez mais, porque as pessoas precisam. Nós vivemos, ainda mais no mundo de hoje, uma vida de muita carência, né, nessas questões espirituais. Então, vocês hoje com um projeto desse, eu acho que tem que dar continuidade e enriquecer cada vez mais. Eu estou humilde, vim com humildade e com amor no coração. Querido, né? Muito legal. Quero cumprimentar todas as pessoas que assistem o seu programa, Mulheres de Alma, agradecer pela oportunidade e dizer que o que precisarem de mim para que eu possa colaborar também de uma forma assim voluntária, eu estarei sempre disponível. Muito bom, vamos contar. Não, olha, tá, né? Com certeza com essa vai ser uma honra para nós, Quito. E a gente queria que você falasse, né? Você até perguntou, mas que tema que a gente vai falar? É assim, eu acho que não dá para começar nada, né? Eu acho que a Débora concorda, de dizer, assim, primeiro a gratidão que a gente tem a você, porque você trouxe a primeira mensagem da minha tia, né? Eu acho que foi a primeira mensagem que a gente recebeu dela, né? E assim, com uma riqueza de detalhes que, assim, que realmente eu desconhecia de um médium trazer, né? Eu lembro que quando você psicografou a mensagem dela, você trouxe nomes de pessoas da Itália, da minha bisavó, a Mama Kelly. Ele surpreso. É verdade. Mama Kelly, pessoas que já tinham retornado à espiritualidade, né? Então, assim, aquela mensagem... Porque, assim, a gente... Enfim, né? Quem é espírita está sempre né, recebendo um recado, uma mensagem, mas a gente acaba sendo, muitas vezes, um pouco cético, até porque os espíritos, eles têm, muitas vezes, mensagens que possam atingir a todos, que possam ser generalistas, né? Mas as suas mensagens não. As suas são muito específicas. Então, assim,
Eu lembro que recentemente eu li essa mensagem de novo, postaram lá no grupo, né, no grupo do Bênção, e realmente falei, meu Deus do céu, que riqueza de detalhes. Então, assim, primeiro te agradecer, né, por você ter trazido, né, esse recado para a gente, e hoje, graças a Deus, a gente tem a sorte de receber as mensagens da minha tia através de outros médiuns. Então, eu queria perguntar para você, assim, como que começou a mediunidade na sua vida? Antes, a nossa gratidão, os nossos agradecimentos aos espíritos, ao plano espiritual, porque nós aqui, enquanto médiuns, nós não somos nada, somos instrumentos, né, do plano espiritual, da espiritualidade. E meu pai, que me guia o tempo todo, eu diria para você que ele é um mentor espiritual. Acredito que por ser meu pai, além de pai, né, o amor de um pai para um filho, o zelo, o cuidado, ele me colocou nesse trabalho. E eu sou uma pessoa com muitas imperfeições, eu sou um médium que realiza esse trabalho com muito amor no coração, mas sempre também, eu brinco muito, eu falo para o Henrique, né, que eu devia estar louco, o dia que no plano espiritual eu aceitei ser médium. Você topou. Eu acho que estava nas letras miúdas, viu? Você não leu o contrato. Então, eu sei que a espiritualidade usa o instrumento da minha mediunidade para trazer muito conforto para as pessoas. Certeza. E isso é muito gratificante. Eu agradeço muito aos espíritos por essa possibilidade. Nem é dom, né? Porque nós sabemos que mediunidade é uma coisa que você acaba aceitando a mediunidade para não ter que passar por outras provas na vida, né? Mas eu agradeço muito a Deus por ser um instrumento ainda tão falho, mas útil na mão dos assim, um instrumento dos muito conforto, afinado, né? Porque assim... Eu não sei te responder, Renata, quando que começou a mediunidade em mim, porque começou muito cedo. Eu tenho uma vida que, se eu for falar para as pessoas aí fora, nós podemos falar aqui entre nós e para quem está nos ouvindo, claro, que tem a nossa fé, que conhece um pouco. Mas se eu for falar para as pessoas aí fora como que eu vivo, vão achar que eu sou louco. Né? Você já estaria internado numa clínica psiquiátrica. Exatamente. Eu tenho amigos que são amigos meus há muitos anos que sabem que eu sou espírita, mas não sabem nem o que eu faço, porque eu não falo para ninguém, né? Porque se eu for começar a explicar, aí eu tenho que trazer tudo lá de trás para tentar fazer com que a pessoa entenda. Então, a mediunidade surgiu em mim desde que eu surgi, porque eu vivo nos dois planos. Eu costumo usar esse exemplo. Você está olhando para mim ou você está vendo o Rodrigo ali? Né? Na visão... Sim, na periférica. Periférica. É assim que eu vejo os espíritos 24 horas por dia. Eles te acompanham o tempo todo, assim. Todo. Você nunca está sozinho, efetivamente sozinho. Não é o Quito, você também, todos nós. Mas a gente não vê. Né? Então, assim, para mim, quem me ensinou muito foi meu pai, quando ele começou, eclodiu a mediunidade com ele, ele já tinha o conhecimento, ele me entendeu, porque desde criança eu via os espíritos e eu falava dentro de casa. E depois, as orientações que nós recebemos do Chico, do Divaldo, de tanta gente com mais experiência, né, que orientava. Então, todo lugar que eu vou, eu estou rodeado de espíritos, eu estou vendo ali, presenciando o ambiente espiritual de cada lugar que eu entro. Isso deve te causar bastante sofrimento. Shopping center, sabe? Tudo, né? Na rua, no trânsito, em tudo. Então, eu aprendi o seguinte: se o Rodrigo está ali, nós estamos vendo o Rodrigo. Se eu olhar para o Rodrigo e começar a querer reparar em algum detalhe dele, o sapato, a roupa que ele está vestindo,
algum detalhe, é como se eu falasse assim, Rodrigo, então eu vou estabelecer uma ligação. Entra numa frequência. E quando você estabelece essa sintonia, tudo que tiver de vibração, de energia do Rodrigo, já é como se eu estivesse sugando a energia dele para mim. Antigamente, eu fazia isso quando eu não sabia. Eu queria entender por que eu estava vendo, quem que eu estava vendo, o que eu via. E aí o Chico, uma vez que me orientou lá em Uberaba, falou, não, filho, você não deve nem... Você é encarnado, seja um encarnado. Não queira penetrar no... porque você não vai aguentar a pressão. Então, hoje eu vivo assim, sabe? Com muita facilidade, mas tem momentos que são impossíveis de você controlar. Né? Quando os espíritos percebem, os espíritos não estão vendo, me veem, mas não sabem que eu tenho essa capacidade. Então, só vão perceber se eu der vazão, der chance. Mas tem muitos espíritos que sabem e que... outro dia eu estava andando no shopping, eu olhei e vi uma senhora sentada no shopping e muito emocionada. E a filha ao lado, não o espírito, encarnada. A filha. Né? A filha ali consolando a senhora, chorando muito. E aí eu olhei, eu vi aquilo e eu já... falei, já ligou. Não vou nem... Não vou entrar, não. Meu Deus, deixa eu fazer minhas compras aqui. Quando eu olhei para o lado, o marido dela estava já me acompanhando. Então, ele viu. Ai, meu Deus. Aí eu tive que voltar, dar o nome do marido e falar quem eu era. Aí você falou, você se apresentou para a Aí senhora. dei o endereço, a pessoa foi lá e recebeu a mensagem. Mentira, lá no Benção? Foi. Então, são coisas que a gente não fala, né? Ó, eu fiz uma viagem, uma ocasião, com um primo e um cunhado. E nós fomos viajar, os dois estavam de férias, eu também. Um ia tentar abrir um negócio lá, o outro queria morar lá. Então, eles tinham interesses em fazer... E eu fiquei sabendo que eles iam viajar, eu estava de férias, falei, vou com vocês. Também vou. E fomos os três. E ficamos no hotel. Aí chegou um dia de manhã, eles levantaram, vamos correr na praia. Eu falei, não sirvo para isso não. Não vou lá suar. Para que eu vou suar, ficar suando? eu ando de moto... É contra os meus princípios. Eu alugo uma moto e vou dar uma moto do perto, lado. Mas aí eles foram e eu fiquei sozinho no hotel. Isso eu acho que está no livro, esse fato, que o espírito apareceu para mim no quarto, deu o telefone da esposa, deu alguns detalhes, queria que eu ligasse, aí eu expliquei para ele onde eu estava, que era impossível eu ligar dali. E aí eu liguei para minha mãe, pedi que a minha mãe ligasse e contasse o que havia acontecido, e aí a minha mãe contou, e aí a esposa foi lá com os filhos e receberam a mensagem, isso na época do Perseverança, né? Então, assim, tem coisas que acontecem que eu não tenho como evitar. Mas o quanto eu posso evitar de viver o espiritual que está à minha volta é melhor para mim. Né? Não no dia do trabalho espiritual, claro. Eu estou preparado um dia antes para eu psicografar. Eu preciso de uma preparação. Já tornou-se um hábito isso. Eu tenho até receio de quando eu não estou devidamente preparado, eu nem vou ao trabalho, né? Porque eu tenho que ter... Você está mexendo com o sentimento mais precioso de uma pessoa, que é uma mãe que perdeu um filho. Lógico. Sabe? É muita responsabilidade você receber uma mensagem de um filho para uma mãe, ou vice-versa, né? Você está mexendo com a maior dor que a pessoa... Eu já passei por essa dor e eu sei o que representa isso. Então, eu sou muito disciplinado nesse ponto de psicografar com preparo. Sem estar preparado, eu nem faço a psicografia. Já teve dias lá no Benção que eu senti que eu teria condição de receber uma única mensagem, e foi essa única mensagem que eu recebi e eu já parei. Já aconteceu 3 vezes, eu lembro, de chegar lá, sentar na mesa e não me sentir em condições, e eu não psicografei. Sabe? Então, assim,
A psicografia é ditada. Eu escuto a voz. É como se você tivesse que estar escrevendo aqui tudo que eu estou falando, sem pontuação. É uma sem transcrição. Tipo o áudio do WhatsApp, você vai falando e ele vai escrevendo ali. Vai escrevendo direto, né? Aquela coisa, você que está escrevendo, se você perder uma palavra, Já foi. já foi. Entendeu? Parece que tudo que você vai escrever não vai ter sentido nenhum, porque não dá nem para você raciocinar o que você está colocando no papel. Eu só vou entender o que eu escrevi a hora que eu leio a mensagem. Aí, por isso que às vezes eu pergunto, fulano é teu irmão? Aconteceu? Porque eu estou lendo ali e eu não sei o que eu falando Então, nada às vezes com tem nada, uns nomes né? estranhos, tem umas... O Quito, e a sua jornada de mediunidade foi muito ostensiva, né? Pelo que você contou, a gente leu também no livro. Quem não leu esse livro, mostra o livro. Gente, esse livro, olha, é uma emoção, É assim. muito legal. Em cada página, eu acho que... assim, é de uma leveza, de uma delicadeza, assim, sabe? É muito sensível, É muito né? sensível o livro. Vamos agradecer ao Paulo César Pio. Com né? certeza, ele já esteve aqui, Pio, obrigada. Eu falei que eu tenho até que mandar uma mensagem para ele, porque eu não tinha tido oportunidade de ler ainda. E eu achei que tudo tem a hora certa, né? A Débora Ele que também. compilou o livro todo, ele Sim. que fez, a gente meio que trabalhou junto e tal, mas o trabalho de mim aí tem algumas coisas. O prefácio foi até interessante. Eu estava dizendo para vocês as amizades que meu pai tinha. A nossa casa Nossa, achei chiquérrimo, era frequentada por vários poetas, né? Quando eu era criança, meu pai recebia os poetas em casa, aí ou era em casa ou era na casa E de era, algum tipo, deles, encarnado mesmo, né? Eram amigos aquelas encarnados. coisas que eles reuniam para tomar uísque e declamar sarau, né? Para declamar os poemas e tal. E às vezes isso acontecia na minha casa. Então iam aqueles poetas e tal. E nós morávamos em Brasília uma época. Em Brasília meu pai fazia muito isso. Lá, Guilherme de Almeida, Mário Quintana, Meu Deus. Rogaciano Leite, Menotti Del Piquer, Meu Deus. sabe? E todo esse pessoal, e Ariano Suassuna, né? E eu, como eu gosto muito de Ariano Suassuna, eu sigo bastante ele no Instagram e tal. Um dia o Pio falou para mim assim, a gente precisa ter um prefácio do livro. Eu falei, fala com o seu pai. O seu pai escreveu o prefácio. Eu falei, tá bom, o dia que eu estiver lá no Benção, que eu chego mais cedo, eu vou preparado para o meu pai digitar o prefácio do livro. Ah, tá bom. E eu fiz isso, eu fui preparado, conversei com meu pai, falei, olha, eu quero que você escreva o prefácio. Eu e o Pio queremos isso. Ele só confirmou assim, com um gesto na cabeça. Eu falei, eu vou estar lá mais cedo, então você se prepara, ainda falei para ele. Pense em alguma coisa. Se vira. Venha antes da hora, porque você tem essa incumbência. essa missão. Ah, tá bom. E eu fui achando que era meu pai que ia escrever, né? E ele chegou com Ariano Suassuna. Tá aqui, gente. O prefácio de Ariano Suassuna. O prefácio foi... Meu pai falou assim, esse é o presente que eu te trouxe. Você lindo, gosta né? muito do Ariano, então o Ariano está aqui e Presentão. vai falar. E foi uma mensagem Aqui, muito ó. bacana. Não sei se dá pra ver, mas... Do Ariano aqui. Suassuna. Muito lindo. Muito legal. E aí você descreve bem bem não, mas resumidamente sua jornada na mediunidade que começou quando você, como você falou, com você. Foi muito criança, Né? né? A minha mãe, por muitos anos, ela falava sobre aquele filme Sexto Sentido. Não, quando você tava contando, eu falei, é o Sexto Sentido. Minha mãe dizia que era a minha história, Eu vejo pessoas, eu vejo como que ele fala, pessoas mortas. Eu vejo Quando? gente morta. todo Aconteciam tempo. coisas assim impressionantes, né, comigo. Uma vez eu lembro bem, e para vocês verem que quem vê, não vê só, que legal, você deve ver seu pai, né, a Simone, sua esposa, seu irmão agora que partiu. Os benfeitores. Gente, é mais fácil a gente ver quem vive nesse mundo
do que quem vive no outro mundo. lógico. Quem vive nesse mundo desencarnado. Sim, Aí sim. vocês imaginam o que eu estou querendo falar. Do que os nossos mentores. Os nossos mentores, para chegar até nós, é um esforço sobre-humano para eles. Isso, entrar na nossa vibração e se apresentar diante de nós. É como se fosse, desculpa te interromper, o filme lá, oh meu Deus, da Demi Moore. O Ghost. Ghost, Eu que acho via no aquele metrô. É só esse pessoal. Eu acho aquele filme fantástico, né? Porque, claro que tem toda uma fantasia. Tem a licença poética, né? Mas é bem isso mesmo. E para um espírito de luz vencer todas as etapas para chegar perto da gente e se apresentar, a gente também tem que estar preparado para ver um espírito desse. Você tem que estar num padrão vibratório elevado. E o nosso padrão vibratório, por mais que a gente procure ter uma elevação, é muito difícil a gente conseguir atingir um padrão vibratório favorável. Então, você, vidente, acaba vendo o quê? As outras coisas, sabe? Que é terrível. Não tem tanto glamour como... Então, não é nada legal ser vidente, viver isso. E eu vejo isso desde criança, né? Aí eu ia contar aqui para vocês um fato que aconteceu, eu nunca me esqueço disso, que ficou marcado na minha memória e ficou marcado no meu perispírito, no plexo solar, né? No chakra gástrico. Um espírito entrou no meu quarto, no meio da madrugada, devia ter uns 5 metros de altura, porque tomam formas assim, do jeito que eles... e ele cravou uma faca no meu estômago. Tá no livro isso, né? É por isso que eu estou comentando. Ele cravou uma faca e eu, criança, eu vi o cabo da faca, eu sentia a dor da faca. Deus. E eu sentia o meu sangue escorrer, sabe? Eu lembro que eu sentia o sangue quente escorrendo e a minha cama. E aí eu comecei a gritar pela minha mãe, né? E a minha mãe entrou no quarto e eu falava, a faca, tira a faca. E minha mãe, que faca? E eu gritando. Coitada, que sabe? missão. Ela Ser sua aprendeu mãe a ser doutrinadora na raça. Na raça. O espírito, ele grudou na parede, assim, ele era tão imenso que ele ficou do tamanho do meu quarto, sabe? Aí minha mãe começou a orar. Ele continuou lá, mesmo depois continuou que ele por deu a alguns facada. segundos, né? E aí minha mãe começou a orar em voz alta, e aí só Deus sabe o plano espiritual que chegou ali para poder desfazer tudo aquilo, mas eu lembro até hoje, sabe? E até hoje é assim, se eu entro num ambiente que não é favorável para mim, eu sinto a dor no estômago. É como se abrisse essa ferida, assim, vai. É uma ferida que ficou no perispírito mesmo, né? Então, assim, às vezes eu acho, estou com dor de estômago, vou lá, tomo remédio, não passa, eu já sei que eu tenho que orar, porque... Entendeu? Quantas vezes eu tomei remédio de dor de estômago achando que era por causa disso. Não era por causa disso. Então, assim, eu sempre vi, desde criança, eu sempre me conheço. Você tinha medo? Eu não... Lógico, não numa situação dessa, até qualquer um adulto teria, mas no normal... Não, hoje, assim, se eu falar para você que eu não vejo filmes de terror, porque eu não gosto de filme de terror. Suspense, aquele suspense... porque abre o meu campo mediúnico. Tem uma vibração muito pesada. Né? Então, eu tenho medo de estar vulnerável para abrir essa janela, né? Eu não tenho medo de espírito. Claro que muitas vezes eles me assustam também, porque aparecem nos momentos mais inoportunos, né? Tipo você acordar no meio da noite. Eu sou diabético, tenho muita sede, então eu acordo no meio da noite para beber água. E aí eu saio, não estou nem pensando, estou sonado, de repente, bum, na sua frente uma entidade. Aí assusta, né? Nossa, gente. Aquele boom mesmo, né? Tipo, fantasminha, assim, camarada. Mas como eu convivo com eles, vendo dessa forma, que na visão periférica que a gente falou aqui, eu estou acostumado. Desde que eu me conheço por gente, eu vivi assim. E o meu pai, quando ele se entregou mesmo para a mediunidade, quando o chamamento foi através de mim,
dele no começo, depois de mim, para que ele tomasse consciência da obrigação que ele tinha. Tudo isso a gente entende hoje que ele precisava desenvolver o trabalho espiritual que ele desenvolveu. Foi um grande médium, psicografou livros junto com o Chico, né? Alguma parceria com o Chico. Eu tenho uma foto no meu celular que é incrível, que é lá no Grupo Espírita da Prece Uberaba. É uma foto que eu gosto depois muito. Você pode mandar para a gente, coloca na edição. Que é meu pai psicografando numa ponta da mesa e o Chico na outra, os dois. Então, eu acho isso lindo, sabe? Ver meu pai que sofreu tanto, que resistiu tanto, psicografando junto com o Chico Xavier, sabe? Então, é uma coisa... Acho que é uma foto que me encanta, né? O chamamento era para ele. E a minha mediunidade eclodiu, o plano espiritual se encarregou, já que eu vim para desenvolver, claro, um trabalho com mediunidade. Esse era o meu comprometimento no plano espiritual, mas eu acho que eu deveria ter tido tempo para desenvolver, como todo mundo. Coisas. Mas não, eles já tomaram a providência de eclodir, abriu a minha mediunidade de tal forma, com 5, 6 anos de idade, que eu incorporava espíritos dentro de casa que 5 adultos não me seguravam. Meu pai chamava vizinho. Nossa. Eu quebrava a casa inteira, sabe? Uma criancinha. Eu sempre fui pequenininho, eu era magrinho, sempre fui muito doente. Quando eu nasci, fiquei 18 dias numa tenda de oxigênio com bronquiolite. Minha mãe, o médico falou para minha mãe, ele vai morrer, essa criança não vai sobreviver e tal. Então, eu sempre tive todas as doenças quando criança, sabe? Sempre foi... Uma saúde frágil, né? E aí veio essa mediunidade e tudo, e meu pai relutou e aquela coisa, mas quando ele aceitou, que ele viu que não tinha mais para onde correr... Ele fez de tudo para acabar com, se livrar disso, mas... Mas ele foi sendo acuado, né? Aí ele teve 10 anos de trabalho intenso com a mediunidade, e aí ele começou a ver. Então, aí pronto, aí ele entendeu, né, o que o filho, criança, vivia, né? Meu pai tinha histórias fantásticas, assim, com a vidência dele, com tudo. Ele né? também tinha todas as mediunidades. Ele incorporava, via, ouvia. Tudo. Não é fácil, porque eu creio que é uma mediunidade tão aguçada que acaba cerceando bastante também a sua liberdade de fazer as coisas, porque você entra num lugar, você passa mal. Você vê uma pessoa, aí já não posso ir no bar. Aí chega uma hora que você vai ficar só em casa, né? É muito difícil, não é fácil, não. Às vezes eu estou convivendo com uma pessoa que não entende disso para poder explicar e a pessoa entender. Porque médium é estranho, né? Todo médium é estranho, é louco, né? Uma hora você está com humor, outra hora você está de outro. Quando você percebe que você já não é você, sabe? Porque... Aconteceu na minha casa, gente. A minha mulher que dizia assim para mim, eu só acredito nos espíritos porque eu vejo você falar para as pessoas o que você fala. Eu presencio fatos que são comprovações da espiritualidade ali, porque eu não sinto nada. Simone falava para mim... Ai, que inveja! Ela falou, eu não sinto nem arrepio. Ela tinha um coração... grandioso, era uma pessoa de extrema bondade, de muita fé, mas ela não tinha essa coisa de sentir envolvimento, nada. Ela falava, eu tomo passe, é como se eu... Então, relax, vai. De repente, você vê essa pessoa incorporada dentro de casa e fazendo as mesmas coisas que culminou num suicídio. Nossa. Porque ela entrou em depressão, e a depressão abriu porta. E aí, Divaldo, gente, eu tenho uma gratidão imensa com o Divaldo. Eu até fiz uma publicação agora essa semana que eu relatei que eu chamava ele de tio Divaldo, porque ele dizia o tempo todo que eu era sobrinho, ele amava meu pai, eles tiveram uma amizade muito linda. E o Divaldo, quando soube, a Simone desencarnou numa quinta-feira. No domingo, o Divaldo pegou o avião lá em Salvador e veio para São Paulo, quietinho, sem alarde nenhum, porque ele falava, isso vai gerar ciumeira e tal, não sei o quê. Ele veio para passar o domingo comigo.
e para contar para mim espiritualmente o que tinha acontecido com a Simone. Foi a única versão do ocorrido que me confortou. A partir dessa conversa com o Divaldo que eu comecei a entender e aceitar, porque eu estava há praticamente 4 dias questionando Com as certeza. coisas, né? Então, assim, o que aconteceu com a Simone, eu ver uma pessoa que nunca sentiu nada, que dizia isso com tanta veemência, de repente incorporada de espíritos terríveis, e que chegaram aonde chegaram com ela, eu falo, quem tem mediunidade e não sabe como se guardar, imagina como é manipulado. Eu mesmo, né? Eu só fui perceber, eu com a vidência, com tudo, com a sensibilidade mediúnica que eu tenho, eu só fui perceber o que estava acontecendo com ela 2 dias antes de acontecer. Já era meio que tarde demais. Sabe? E aí a entidade ria de mim e falava... Então, assim, entrou que eu não vi, sabe? Ela chorando, porque ficou desempregada, 1 ano desempregada. Ela era uma workaholic que trabalhava em empresas multinacionais por muitos anos e tal. De repente, ela ficou sem o trabalho e ela começou a não conseguia se posicionar e começou a entrar em depressão, né? E eu falava para ela, vamos lá, toma passe, você precisa de passe e tal. Na verdade, ela precisava já procurar até um tratamento, né? Ela não tomava remédio, assim, psiquiátrico, né? O espírita é complicado, né? Acha que tudo é problema espiritual. Né? Primeiro a gente vai nisso. Não é? Passe. Primeiro um passe. Vamos dar um passe que passa, né? E aí foi o que a gente fez, né, com ela e tudo, mas não adiantou. E aí, quando a coisa já estava de uma forma fora do controle, foi quando aconteceu tudo. E aí isso eu me questionei bastante. Falei, poxa vida, como que pode eu, com a mediunidade que eu tenho, não olhar dentro da minha casa? E aí acaba gerando... Você cobrou, né? Porque você fala, um sentimento de culpa, né? Lógico, com certeza. Nós somos manipulados o tempo todo, sabe? Não tem jeito. Como você faz essa distinção, Quito? Porque veio outro dia um convidado aqui, ele falou sobre apometria, né? E aí ele estava falando da capacidade dos espíritos, né, vamos dizer, obsessores, de criarem hologramas para enganar mesmo, isso, né? Tipo assim, você matou uma pessoa, só que não era verdade. Eles criaram um holograma só para deixar a pessoa com depressão e a pessoa se matar, sei lá. E como que você dribla essas... eu, sinceramente, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não entendo nada de apometria, essas coisas. Eu nunca... Já é difícil para mim entender o que a gente vive, né? Sim. O que a doutrina espírita, que a gente tem que estar o tempo todo entendendo a mediunidade e tudo. Então, essas coisas regressão, essas coisas, né? Não que eu não acredite, não é isso. Mas você não quer nem se meter a fazer, que vai que aparece mais coisa aí para você fazer. Tá doido, eu tenho que tomar muito cuidado com... Outro dia uma pessoa me convidou para tomar aquele chá lá, o Santo Daime, Deus me livre. Não, vamos lá, porque, nossa, você com essa sua... Falei, gente, eu não posso. Meu Deus do céu. Falei, exatamente, porque eu não conheço, eu não sei o que eu tenho que cuidar. Eu uso sempre uma coisa na cabeça. Ou eu estou de boné, ou eu estou com uma boina, ou eu estou com um gorrinho. Isso não é porque eu gosto, eu acostumei. Hoje eu não consigo mais, se eu tirar aqui e ficar carequinha, é como se eu tirar a camisa. Então, já acostumei, porque é muitos sente sem anos. roupa. Mas eu uso isso aqui porque eu fui orientado e sou cobrado espiritualmente para proteger o chakra coronário. Coronário. Então, a minha mediunidade, ela tem que ficar, para minha proteção, para eu saber me proteger, é como se deixar a janela aberta para entrar ar. Eu tenho que ter meia janela aberta para eu poder... respirar, assim, tipo... Sabe? Se fechar a janela, o campo mediúnico, eles podem agir em mim e eu não vou sentir, não vou
E aí, eu não posso deixar que ninguém passe a mão na minha cabeça, sabe? Parece coisa de louco, né? Isso aí. Não, mas são resguardos que o tempo foi te ensinando. As entidades que trabalham comigo me orientam sobre isso, né? Então, para mim, a vida é diferente, não é uma vida normal. Você teve que aceitar que você não é todo mundo, né? Por exemplo, Quito, assim, eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? E eu acredito que você deva sofrer isso, porque, por exemplo, já aconteceu várias vezes com pessoas que eu conheço, com amigos e tal. A pessoa vai lá no bênção uma vez e acha que você já vai trazer a mensagem. Aí, obviamente, que a gente sabe que não é assim, que tem uma fila, que o telefone toca de lá para cá, enfim. Aí a pessoa fica super decepcionada. Você recebe essa carga de raiva, enfim, ou eles bloqueiam, de decepção, né? Putz, eu fui lá e... É porque, assim, no domingo passado, você trouxe uma mensagem que foi muito interessante, porque a pessoa... o filho mandou uma mensagem para a mãe dizendo que já era para ter recebido há muito tempo, mas ela deixou de ir num lugar quando faltava um pouquinho para eles comunicar. Foi verdade, foi né? Isso mesmo. E aí ela voltou para o fim da fila em outro lugar. Voltou para o fim da fila em outro lugar, Foi exatamente. isso mesmo. Eu não tinha nem falado com ela, então eu não sabia desse detalhe. Na verdade, ela frequentava o Perseverança. Isso. E aí ela tentou receber mensagem lá, não conseguiu e deixou de ir. E aí ele veio agora, né? Dizendo isso. É difícil, porque quando você está ali nessa condição, que as pessoas olham para você como uma esperança de ter uma palavra. É a luz no fim do túnel, né? Foi muito legal você perguntar isso. Porque eu falo sempre, por experiência própria, eu estou desde 86 no trabalho da psicografia, são 39 anos, né? É isso, né? 86. 39 anos psicografando. Eu falo sempre, todo mundo vai receber a mensagem, ninguém vai ficar sem mensagem. Uns demoram mais, pode demorar até mais de um ano, sabe? Outros recebem imediatamente. Por que isso, gente? Por que uns recebem rápido, outros demoram tanto, né? Mas todos vão receber. Aqui tem muita gente que perde as esperanças. Muitas vezes os problemas espirituais acerca dessas pessoas, as perseguições espirituais, o assédio, afasta a pessoa antes da hora, né? E a pessoa perde a esperança de receber. Mas se for perseverante, se tiver fé, vai receber. Independente, o tempo é da espiritualidade. O telefone toca de lá para cá mesmo, como diz o ditado. E eu vou falar para vocês aqui, nem sempre receber uma mensagem numa primeira vez é um bom sinal. Muitas dessas mensagens, o espírito está no estado de desespero tão grande, que ele não está tendo condições de se fortalecer, de entender o que está se passando com ele no plano espiritual. E ele precisa de uma aproximação com a família para ele entender que ele já não está mais aqui, que ele não está mais no ele entender, né? A situação e que nada mudou, e que ele pode falar com a família por ele mesmo, ou através de um médium, a hora que ele estiver bem. Você lembra, a gente falou do Ghost aqui, o desespero dele para querer mostrar para ela que ele estava vivo. Então, ele passa o filme inteiro. Um espírito desse, é o que eu estou falando aqui, muitas vezes o espírito está tão perturbado que ele não consegue seguir a trajetória dele, para onde ele deve ir, porque ele está perturbado no meio da família, querendo dizer que ele está ali. E aí é levado para o bênção, lá tem um médium lá, que vai permitir que ele fale com a família. Nesse instante, ele abre o coração dele, o plano espiritual ajuda, né? Porque deve ter uma técnica, essa uma coisa assim. É um lado da história. O outro lado da história, de mensagens assim, não estou dizendo que são todas, né? Outros, tem espíritos que têm uma condição espiritual
elevada e que eles têm permissão para escrever a qualquer hora. Se chegar lá e falar assim, eu quero mandar mensagem hoje, ele tem méritos para isso, o plano espiritual vai permitir que ele escreva, né? Vai furar a fila, vamos dizer assim, entendeu? Mas uma questão é essa, é o espírito necessitado. Outra questão é a família que está precisando. E que, pelo desencarne desse ente querido, algo pode acontecer de mais grave na família. Então, o desespero é tamanho que a espiritualidade também dá uma furadinha. Tem uma história que aconteceu comigo, que a mãe ia se suicidar no dia da mensagem. Meu Deus. Nossa. Deixou tudo preparado em casa para acabar com a vida, para ceifar a vida. Porque uma amiga falou assim, você vai nesse lugar aqui, tomar um passe, ouvir uma palestra, que você vai se fortalecer. E você vai conseguir suportar com mais força esse sofrimento. E ela pegou aquele endereço, falou assim para ela, eu vou até lá. Se eu voltar para casa bem, ótimo. Se eu voltar do jeito que eu tô... Tipo, última chance, última chance. Deixou tudo preparado em casa e ela foi. Chegou lá, eu via o espírito chorando, desesperado. Eu quero falar com a minha mãe, eu quero falar com a minha mãe, eu quero falar com a minha mãe. E eu atendendo, e aquele espírito ali, e eu chamava meu pai não fazia nada, porque meu pai às vezes me deixa... vira. Eu falo pro meu pai que vai a única herança... ciceroneando ele. Eu falo que ele é malvado, porque ele só deixou para mim a diabetes e a mediunidade. Começa por aí. E às vezes imóvel, nada... E às vezes ele me coloca nessas provas, assim, para eu me virar sozinho, né? E aí, coisas que ele passou e ele quer que eu passe... para eu me virar sozinho. Tipo o senhor Miyagi, assim, treinamento. Treinamento mesmo. E aí eu consegui conversar com o jovem, mas eu não entendia direito o nome dele, eu entendi o apelido. E aí ele veio e mandou a mensagem para a mãe. E na mensagem ele fala. A mãe estava presente lá, não tinha nome dele, não tinha nada. Ela foi para tomar passe, ela não sabia nem que tinha psicografia, sabe? E aí ela recebe a mensagem do filho, falando de tudo que ela tinha feito em casa para se autodestruir naquele dia. E pedindo, pelo amor de Deus, para ela... E aí a mulher, sabe? Então, assim, tem coisas que são... plano espiritual precisa... Move céus e terra para fazer acontecer. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu nunca recebi uma mensagem do meu avô. Aí o avô já faleceu faz 20 anos. Posso falar só mais um caso? Claro, isso que é legal. A Simone, minha esposa, trabalhava na Johnson & Johnson. Ela era diretora de recursos humanos lá, por vários anos. E aí um dia, a Johnson & Johnson tem a fábrica dela lá em São José dos Campos. Um dia morreu um funcionário. E ela teve que ir para São José dos Campos para cuidar da parte de benefícios daquele funcionário, com a família e tal. E ela chegou em casa e falou para mim assim, nossa, eu fui lá para São José e o rapaz tinha morrido numa situação bem triste. E ela falou, eu voltei para cá só pensando nesse rapaz, a família, não sei. Eu peguei e falei, pelo amor de Deus, eu falei para ela. Para de pensar agora. Não vai dormir pensando nesse cara. Falei, né? Eu nem conheço ele. Mas se você ficar chamando... Você não conhecia. Você já esteve com a família. Você volta para casa pensando nele, quem vai sofrer sou eu aqui. Então tira da cabeça isso. Ah, tá bom. Eu falei, vai orar, que é o que você sabe fazer melhor que eu, porque ela era disciplinada, e sai dessa vibração. Aí ela foi e tal. Quando passou, assim, acho que uns 3 meses... que tinha acontecido isso, eu estava na mesa lá e eu falei para ela, ela trabalhava comigo, eu falei para ela assim, procura aí nos papéis aí, nas fichinhas, fulano de tal, porque eu não sei se tem ficha dele aqui. Quando eu falei isso, quando eu olhei, ela estava com o olho esbugalhado, assim, olhando para mim. Aí eu falei, o que foi? Falou, fala esse nome de novo. Eu falei, aí ela começou a procurar. Não achou, falou, não tem. E eu vou te falar uma coisa, sabe quem é esse? Eu falei, quem? Lembra daquele funcionário? Eu falei, você está brincando? Lá na mesa mesmo, né?
Falou, eu falei, você ficou pensando ainda que ele quis... Falou, não, juro, não pensei mais. Não sei o quê. Pelo amor de Deus! Aí eu peguei e falei, tá bom então, né? Então não sei porque que ele está aqui. Porque é lá de São José dos Campos, né? Eu nem pensei que a família estaria lá. Nem pensei. E aí começou a palestra, eu comecei a psicografar, veio um, ele foi o segundo. Quando ele se aproximou, eu resisti. Na hora eu segurei, meu pai veio e Mandou seguir. Mandou seguir e ele mandou a mensagem. A esposa estava no Perseverança nesse dia. E a esposa veio chorando falar comigo para receber a mensagem da minha mão. Quando ela chegou perto, que ela viu a Simone, ela reconheceu a Simone. As duas se abraçaram e começaram a chorar. E ela olhava para cima e falou, não estou entendendo você aqui. Aí a Simone falou, eu também não estou entendendo o que aconteceu. O que aconteceu? Como é que você ficou sabendo? Ela sonhou que o marido chegou para ela com um papel e um endereço. E falou, você tem que ir nesse lugar. Olha e memoriza esse endereço. Ela olhou e memorizou o endereço. E ela acordou com aquele endereço na cabeça. Ela foi procurar. Falou, puta, é São Paulo. Veio no dia para cá e era o trabalho. E ela chegou lá no dia do trabalho, ela também não sabia de psicografia, não sabia de nada. A mensagem veio. E aí, o que a gente vai tirar disso? A Simone voltou com ele na cabeça, que era para preparar, porque ele ia escrever. Eu travei o negócio. Qual foi o caminho que ele conseguiu? Ele deu um jeito. Então, assim, quando tem que escrever, escreve. Agora, os que têm mais tempo de se preparar, porque a família está com o coração aberto, vão se fortalecendo junto, aí é feita a ligação espiritual. Para mim, é muito mais fácil receber uma mensagem de uma família que já está lá comigo. Que está na casa. Que está na casa há um tempo. É muito mais... Sabe, é fácil de escrever, de ouvir, de captar tudo. Quando vem, assim, muito de... Sopetão, difícil, assim? Porque vem com uma vibração de ansiedade, de sofrimento, de tudo. E a gente acaba levando isso com a gente. A vibração fica mesmo no médium, né? Aí você tem os métodos de poder fazer uma limpeza e tudo, né? Com oração, com outras coisas que a gente faz que são necessárias, né? Para poder limpar, porque sempre você entra na frequência de sofrimento, porque saudade, dor, né? É complicado mesmo, né? E quando chegam esses espíritos que estão muito Gente, tem cada coisa. Vamos resumindo. Não, vai contando. Né? A gente quer saber. Não pode ser resumo. Tem uma outra situação de um rapaz que morreu assassinado. Ele morreu assassinado. E o dia que ele escreveu a mensagem para o pai, eu lembro que era o pai queria vingar a morte, né, do filho. Estava o pai e a mãe. Eu li a mensagem para o pai e para a mãe, e ele, na mensagem, ele tentando, preocupado com aquela coisa de tirar aquele sentimento do coração do pai, de vingança e tudo. A hora que a família pegou a mensagem e saiu, adivinha que eles encontraram na saída? O assassino. Lá dentro. E o pai pediu perdão pro assassino. Aí trouxeram o rapaz que tinha matado o filho para mim. Meu Deus! E ele estava lá aquele dia desejando a vingança. O filho veio na mensagem, ele se emocionou porque trouxe muitas comprovações de que ele era ele mesmo. Então o pai se emocionou e na hora de ir embora, a pessoa que tinha atirado no filho estava lá dentro. Meu Deus! Os assaltantes que me assaltaram, que eu vi ali no livro, tem essa história... O pai e a mãe eram 2 irmãos que me assaltaram. Eu achei que eu ia morrer aquele dia. E a partir dessa para melhor. Porque um deles estava extremamente nervoso e o outro era mais calmo, era mais velho, ele era mais calmo, mas o jovenzinho tremia com a arma na mão, né? E aí eu vi o pai e a mãe, falei com eles, e que eu estava vendo, quem eu era. Você fala em pensamento, assim. Me devolveram tudo que tinham me tirado
Ele falou Ah, não, com os assaltantes. que ele estava vendo o pai e a mãe. Já tinham me tirado algumas coisas, né? Aí começaram a devolver. Quando eu comecei a contar, me devolveram tudo e foram ao Perseverança e receberam a mensagem da mãe lá, os dois. Então tem coisas assim que você fala, o plano espiritual é maravilhoso, né? Tem um caso que acho que você conta de um jogo de futebol que você foi, que você teve a percepção que ia sair uma briga, e aí você falou, é isso mesmo? Que, tipo, vamos sair daqui que vai dar treta. E aí deu mesmo. Eu estava com 2 amigos e eles decidiram parar o carro e entrar num bar, né? E a hora que eu desci, eu querendo ir embora. Eu estava de carona, era de madrugada. Eu era novinho, né? E eu não quis entrar no bar porque eu vi o que tinha dentro do bar já, né? Que, eu vou entrar numa nuvem negra aí, né? Não posso entrar. E eu falei para eles, não, vamos embora, vamos embora. Né? Aí me fizeram entrar. E eu entrei com eles. E ali eu dizia, eu quero ir embora, porque eu estava vendo as coisas. E aquela coisa de que eu não bebo, né? Mas quem bebe fala assim, é a saideira, né? A saideira infinita, né? Não acabava nunca a tal da saideira. E aí eu vi uma entidade que me protege, dentre várias, do outro lado da rua, em frente ao estabelecimento. E ele fazia assim para mim, sabe? E aí eu tentando tirar os 2 de lá de dentro para sair comigo, e eu não fui. E ele falou assim, vai acontecer uma situação aqui, mas você não esqueça que eu estou aqui para te defender. Quando ele falou isso, parou 3 viaturas da polícia, entraram lá, mas daquele jeito assim, bem, né, repressivo, né? Aí foi todo mundo para a parede ali. Você, inclusive? Eu, inclusive. Eu fiquei num ponto assim, um amigo meu lá do outro lado e outro, né? E aí, a hora que chegou em mim, o guarda pôs a mão em mim, eu com a mão na parede. O guarda falou assim, você espera ali. Me tirou, né? Aí foi revistando os outros, chegou no meu amigo, falou, você também, encosta ali. E no outro amigo meu, ficou só nós 3. Aí levaram todo mundo para a delegacia, porque era um ponto de droga lá, não sei o que era, tinha tráfico, tinha alguma coisa, e só nós 3 que não. Aí os guardas chegaram para mim, para mim e para os meus amigos, falaram, vocês aqui, vocês vão embora e nem olham para trás. E eu fui embora, eu falei, nossa, olha a proteção, olha né? A proteção. Nossa. Mas eu podia evitar, né? Já poderia ter saído antes. Mas aí os 2 iam para a prisão. Bom, ele acabou salvando os outros. E falar um pouquinho, Quito, né, dessa situação que aconteceu com o seu irmão, com o Miguel. Porque, gente, numa semana ele estava lá, dando palestra, na outra, enfim, acabou falecendo e tal. Como que foi isso para vocês, assim, tipo, porque, gente, era uma pessoa super jovem, super produtivo, uma pessoa super amável, assim, enfim, como que rola isso? Ele está trabalhando com você? Você sempre traz as mensagens, né? O Miguel, eu tinha muita ligação com meu irmão, muito. O Miguel, ele dizia, depois que eu vim saber, e eu tinha um amor meio que... Eu olhava para o meu irmão, era como se fosse um pai para mim. Uhum. Sempre foi assim. Nós nunca brigamos, eu e meu irmão. Nunca tivemos desentendimento. Nada, sabe? E o Miguel tinha uma preocupação comigo, assim, absurda, né? Quando criança. E ele dizia que eu era o ídolo dele. Isso até no dia lá do velório, eu até chorei lá na hora, fui falar, quem era eu para ser ídolo do meu irmão? Meu irmão que era um cara que falava 4 línguas, que tinha todo ele puxou o lado intelectual do meu pai, né? E eu puxei a sensibilidade, o coração, a sensibilidade, a mediunidade, tudo. Miguel não, Miguel era mais o lado intelectual do meu pai, tudo, né? Miguel era uma pessoa, um cara muito culto, né? E aí quando ele contraiu esse câncer, os filhos sabiam
A família sabia, todo mundo sabia. E o Miguel escondeu de mim. Ninguém não deixou que me contasse. Né? Eu acabei sabendo 2 anos depois que ele estava com câncer. E um ano depois ele ficou 3 anos com a doença. Né? Aí respondendo a sua pergunta, tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu fui fazer uma viagem e eu fui para um lugar onde o Miguel conhecia muito, ia sempre. Né? Tinha paixão por Nova York e eu não conhecia Nova York. Aí eu consegui uma viagem para ficar uma semana em Nova York e eu falei para o Miguel, me fala alguns lugares que eu possa visitar, porque o tempo é curto, né? Aí ele, vou te mandar pelo WhatsApp. Eu falei, tá bom. Eu achei até que ele tinha esquecido disso, de me dar sugestões, né, de passeios e tal. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele mandava áudios para mim. E eu chorava cada áudio, porque ele já não falava direito. A voz dele estava... Então, para mim foi horrível isso, né? Porque fui nos lugares todos que ele indicou, mas muito emocionado, né? Eu lembrava dele o tempo todo, que ele amava aquele lugar, a cidade, e era um lugar que ele tinha indicado para eu ir, mas o áudio... Tinha lembrança de que ele não estava bem. Quando eu voltei, eu fui do aeroporto para a casa da minha mãe, porque ele estava lá na casa da minha mãe, né? E eu queria ver o meu irmão. E a hora que eu cheguei lá, ele estava já daquele jeito, muito magrinho, né? E bem consumido, assim, pela doença. Ele tinha feito quimioterapia, radioterapia, e tinham sido sessões muito fortes, né? E ele estava muito feliz. E a hora que eu entrei, que eu abracei, beijei ele, falei, olha, amigo, estou chegando agora de lá e vim te ver. E aí ele falou assim, então eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Eu falei, o quê? Eu falei, eu estou curado, ele falou para mim. Eu falei, como assim você está curado? Ele falou, eu fiz o PET scan e não tem mais nada. A quimioterapia e a rádio resolveram. Aí ele pegou e falou assim, eu só estou expelindo algumas secreções? Que do céu da boca. O câncer dele foi no maxilar, né? E aí corroeu o céu da boca e ele estava, de vez em quando ele tinha que ir no banheiro e expelir aquilo. Aí eu vi a minha cunhada trazer uma vitamina para ele tomar aquilo de canudinho. A gente almoçando e ele comendo aquilo de canudinho. Aquilo me partiu o coração. Nessa hora que eu olhei, que eu senti no coração, vendo meu irmão daquele jeito, embora ele tivesse dito que estava curado, eu vi o Miguel sobreposto, saindo de um lado para o outro, assim, sabe? Aí eu olhei aquilo como se eu tivesse com um problema com uma miopia, visual, assim, sabe? Mas eu vi ele, sabe? Aí eu olhei e eu vi meu pai fez assim. Fui pro banheiro e eu fiquei acho que uma meia hora lá chorando no banheiro, porque eu não queria chorar na frente dele. Aí eu saí, fui para a cozinha, minha cunhada estava lá e ela olhou para mim e falou, você está chorando? Eu falei assim, não. Ele vai embora. Ela falou, não, ele não vai embora, ele está curado. Você não viu ele falando? Eu falei, Sandra, ele vai embora. Não vai. Eu falei, vai, Sandra, ele vai. Não vai, não tem mais nada. Eu falei, Sandra, ele vai. Aí eu comecei a chorar na cozinha, eu peguei, falei da cozinha, falei para ele, amiga, eu estou indo que eu recebi uma ligação, preciso sair. Fui embora, peguei o carro e fui me acabando, né? Isso foi no sábado. Ele faleceu, acho que na 4ª ou 5ª-feira. E nem foi do câncer. Ele teve nessa coisa dele expelir, né? De enjoar e expelir, ele levantou de madrugada, umas 4 da manhã, falou para a Sandra, ela falou, você está bem? Ele falou, estou bem, não tenho nada, estou bem, estou legal. Ele falou para ela, fica tranquila, dorme aí.
Foi lá pro toalete. A hora que chegou lá, aí ele chamou ela. Quando ela entrou, ele estava com uma hemorragia, estourou a carótida. Meu Deus. E aí ela segurou ele e ele partiu naquele instante, né? Então, assim, o Miguel, ele chamava a doença dele, falava, como é que você está? Você está bem? Ele falou assim, eu estou bem, porque o meu amigo está bem. Eu falei, seu amigo? É meu amigo, ele está legal comigo, ele é um cara legal. Eu estou aprendendo muito com ele. Ele chamava o câncer dele de meu amigo. Meu Deus. Ele não dizia que ele era o câncer, sabe? A doença era o amigo dele. Então, assim, Miguel foi um valente, sabe? Ele sabia com a mediunidade dele, ele sabia que ele ia embora. Isso que deve ser duro, né? Sabe? Ele sabia que ele ia embora e ele resistiu até esperar até a hora da partida. Então, pra gente foi... Pra minha mãe, tadinha, se você vê a minha mãe hoje, né? Ela tá assim, a cabecinha dela abalou. Eu e a minha mãe, nós encontramos ela num café aqui na Moca recentemente e tal. E realmente a gente viu que ela está bem fragilizada, né? Foi. Ó, a gente está falando aqui dos amigos do meu pai. Eu recebi um vídeo, Ronaldo Cunha Lima, que foi governador da Paraíba, senador da República, um grande advogado e que foi um grande poeta. Quando a gente era criança, nós íamos à Paraíba e o Ronaldo Cunha Lima já era o prefeito de Campina Grande lá. Muito amigo do meu pai. E a gente chamava tio Ronaldo, o Cássio Cunha Lima, o filho dele, que é da minha idade, que virou também um grande político lá. Brincava junto com o Cássio Cunha Lima e tal. E aí eu recebi um vídeo do Ronaldo Cunha Lima, em preto e branco, contando um fato de quando ele advogava, vídeo antigo, ele jovem, ele contando que quando ele começou a advogar, até é engraçado isso, uma pessoa procurou ele para poder ele entrar com uma causa para poder defender ele, porque numa serenata haviam tomado o violão do cara e estava apreendido, e o cara queria o violão de volta. Aí ele, como advogado, ele contando isso, né? Como que eu não ia defender o violão? Lógico que eu fui defender o violão, porque o cara é um artista, ele tinha que continuar fazendo. Era uma emergência. E eu fiz a petição, aí ele falou, e a petição que eu fiz aqui, ou sei lá como é que chama, eu fiz aqui a defesa em versos. E aí ele lê no vídeo a defesa dele em versos para liberar o violão do cara. E aí eu vi aquilo, eu falei, nossa, que legal isso, né? Eu lembrei muito Tanto que quando ele virou senador, eu fui visitá-lo lá na Paraíba, né? Como senador e tal, ele como senador. E falamos muito do meu pai e tal. Ele já morreu também, Ronaldo Cunha Lima. Morreu em 2012. No ano que a Simone morreu, ele morreu também. E aí eu recebi esse vídeo. Eu mandei para minha mãe no WhatsApp dela, né? Que ela nem me ouça contando isso aqui. Eu mandei no WhatsApp dela. E aí eu liguei para ela, falei, mãe, você recebeu o vídeo do Ronaldo Cunha Lima? Não liguei, eu estive lá com ela, eu falei, mãe, você recebeu o vídeo do Ronaldo Cunha Lima? Eu falei, recebi. Você viu que legal? Ele defendeu, fez a defesa dele em versos, né? Isso lembrou muito o papai, com os improvisos do papai e tal. Ele fez uma defesa em versos. Aí a minha mãe falou, eu vi, muito legal. Eu falei, mãe, quando ele tinha essa idade, eles já eram amigos? Ah, sempre foram amigos de infância. Seu pai e Ronaldo Cunha Lima foram muito amigos de infância. Que legal. Eu falei, então eles devem estar super felizes, né, no plano espiritual juntos. Aí ela olhou para mim e falou, imagina, Ronaldo Cunha Lima não morreu. Eu falei, mãe, Ronaldo Cunha Lima morreu, mãe. Desencarnou também, tá com o papai. Não, ficou brava, quase brigou comigo aquele dia. Eu falei, mãe, olha aqui. Aí eu entrei no Google, mostrei para ela. Eu falei, olha, desencarnou. Aí ela olhou e falou, não conta nada pro seu pai. Ai, meu Deus. Sabe? Então ela tem, hoje, depois que a partida do Miguel,
ela tem esses lampejos, né? Tem dia que eu chego lá, ela tá bem, Tá fala tudo tudo. Tá normal. normal. Tem dia que eu chego lá, ela me chama de Miguel, sabe? Aquelas coisas, né? E ela nunca teve uma mediunidade ostensiva, mas Não. ela foi o esteio Coitada, ela de também só vocês, faltava assim, isso, né, pra A ela. minha mãe, ela tinha uma intuição, assim, que era uma coisa fantástica, sabe? Eu lembro que uma ocasião, acho que eu devia ter uns 15 anos, eu ia num lugar que eu não devia ir, que era um lugar errado. E aí eu falei para minha mãe, era um domingo, eu falei para minha mãe, mãe, eu quero almoçar logo que eu tenho que sair. Aí minha mãe sentou na minha frente e falou assim, você não vai lá onde você quer ir. Eu falei assim, como assim não vou? Não, você não vai. Eu falei, eu vou. Não, não vai. Eu falei, você nem sabe para onde eu vou? Ele falou, não, eu vou descrever o lugar para você. Descreveu até a cor da casa, o corredor que tinha, deu detalhes da pessoa que eu ia encontrar e falou para mim o que ia acontecer comigo se eu fosse. Ai, Aí você falou, melhor não. Já Vamos ver, desanimou. Ok, já entendi. Não é? Então, assim, ela tinha uma intuição, era uma coisa fantástica, né? E até pouco tempo atrás, quando ela estava bem, falava assim, quem que deu mais trabalho? Ela olhava para mim e falava, o Quito foi o... Então, assim, eu fiz minha Ao mãe, concurso. fiz minha mãe sofrer muito, tadinha, com a mediunidade, com a preocupação dela comigo na rua. Eu estava dizendo que o Miguel puxou o lado intelectual do meu pai, eu puxei o lado do poeta, aventureiro, sensível, sabe? Amigo de todo mundo. Boêmio. Miguel era muito seletivo, né? Miguel punha até uma certa barreira. Assim, para chegar nele, sabe? Eu não, eu sempre fui... Né? Miguel contava, tem vídeos dele contando isso, que eu guardo com muito carinho, que ele dizia que eu era o ídolo dele, porque quando eu era pequeno eu levava crianças para casa, para minha mãe dar banho e comida, né? Eu não, se você me desse um brinquedo, eu brincava 10 minutos, no dia seguinte eu ia procurar alguma criança para poder dar o brinquedo que eu tinha. Então o Miguel fala isso, né, do meu jeito de ser e tudo, e ele dizia que a coragem que eu tive a vida inteira de fazer tudo o que eu quis fazer, mesmo contra a vontade, a minha rebeldia, minha mãe tinha que... Muitas vezes eu fui para o centro para trabalhar apanhando no carro. Porque eu sumia de casa. Na hora de ir embora, eu sumia. Eu não queria. Reunião de trabalhadores, então... Nossa, que demorava horas, eu né? odiava aquilo, sabe? E acontecia aos domingos, então, primeiro era sábado à noite, o Henrique lembra disso. Lembra, que a gente ele fala. Virava à noite. Quando tinha vigília também, que virava à noite. Renata, minha mãe me pegava pela orelha, assim, pelo cabelo, para me levar. E aí, quando eu conseguia, eu sumia à tarde e eu não aparecia em casa. Só aparecia depois que eles Depois que fossem. acabasse a reunião. Mas eu só tinha certeza que eu chegava e ia apanhar. Você preferia? Então, minha mãe, aí eu sumia, minha mãe doida atrás de mim, o que vai acontecer com esse menino, meu Deus, não sei o quê, né, com a mediunidade e tudo. Foi essa nossa... Foi animado. Quito, alguma vez você se recusou a receber alguma mensagem? Você falou, não vou falar isso, não posso falar isso, como que eu vou falar isso? Nunca? Nunca. Eu não tenho medo. Eu costumo dizer que eu não tenho medo de nada. Eu sempre fui meio atrevido, assim, sabe, com as coisas. Eu acho que a insegurança, ela acaba te colocando em maus lençóis, né? E se você tem um certo atrevimento, assim, que nem receber as mensagens, colocar os nomes, eu sei que, sabe? É um risco, né? É um risco, né? Eu me surpreendo com as mensagens que acontecem até hoje. A gente 39 vê quando anos. você tá lendo, né? Que realmente você se surpreende como se fosse a primeira tal, vez. Joana, é isso? Né? Você vai confirmando com a família, né? Sempre confirmo. Se eu fosse ler só para a família, como era antigamente, eu só lia a mensagem para a família. Eu acho muito legal o que acontece lá no Benção de ler em público. Porque quando você lê em público,
cada mensagem tem Nossa, nem um fala. fundo de esclarecimento grande, Para né? todo mundo. Pra Acho todo que mundo. conforta um pouco todo mundo, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e os espíritos falam ali da morte, eles trazem esclarecimento para todos. Para né? todos, lógico. Não é o fato de querer ler a mensagem em público, que você... Por vaidade, vai. Não, tá louco. Não, a gente vê, e assim, lógico que domingo passado, né, que foi uma data muito Se eu especial. falar para você, Renato, que a única vez que eu dei uma entrevista como médium, como eu estou fazendo aqui, falando de mediunidade, eu nunca aceitei ir em programas de televisão. A Hebe Camargo chamou várias vezes, até Faustão. A teve... relação com cartão. Nossa, Não. gente, Não, vocês estão escutando. Não, gente, olha o Isso eu tô nível. falando para vocês lá atrás. Né? assim. A única vez que eu fui foi com o Gasparito, Tá. que ele tinha um programa e era uma mãe que tinha recebido uma mensagem. Na verdade, ele ia entrevistar a mãe. Aí a mãe, que a pessoa que tinha recebido a mensagem, citou que o médium havia sido eu. E aí ele conhecia meu pai de nome, e aí ele quis que eu fosse ao programa. E aí eu fui. Eu fui pela amizade do Gasparito com meu pai. Em consideração, Eu fui. né? Foi a única vez, porque eu nunca quis aparecer como médium. Sim, né? sim. Não, se Nem você livro. fala que os seus amigos não sabem o que você faz, é meio louco, assim. Nem livro. Você vê, esse é o único livro. 39 anos de psicografia. Esse livro existe porque era um projeto que o Miguel havia esboçado. Né? 11 mensagens, ele tinha colocado esse número, 11 famílias, que ele ia selecionar 11 mensagens. As famílias passariam por uma entrevista com ele. Ele tinha as perguntas formuladas. Ele tinha toda uma metodologia científica, já assim. pronto. Tudo. O esboço do livro. Quando ele falou, eu quero o livro, a Sandra foi procurar, ela não achava. Aí o Miguel veio, no dia seguinte, falou assim, está no meu tablet. Eu falei, Sam, ele me falou que está no tablet dele. Ela foi no tablet. É loucura, né? E aí no tablet ela achou. Não, mas assim... E aí quando ela achou, ele falou para mim, o nome que você vai dar ao livro é No Despertar do Além. Ele falou. Então o nome ele deu, o projeto do livro ele tinha feito, ele tinha já selecionado, só que a gente não localizou 2 ou 3 famílias que ele iria entrevistar, né? E aí eu falei assim, mas você quer que a gente faça o livro com as mensagens que você psicografou? Ele falou, não, agora você vai fazer, vai publicar o livro com as mensagens que você recebe no Bênção, e toda a edição você vai doar. Ao Bênção de Paz, para reverter para a obra social. E foi assim, a gente conseguiu fazer uma edição de 5.000 exemplares, e os 5.000 exemplares eu Doou para o Bênção, né, é verdade. E esse Quando livro... eu quero, eu vou lá e compro. Você quer presentear para alguém? O seu livro, ele tá em PDF também na Amazon? Não. Só lá no Bênção, quem quiser. Então, se alguém quiser, pessoal, manda uma mensagem, um direct pra gente, que a gente Muita gente dá um que jeito me de pergunta mandar. e tal, e até as pessoas já falaram. O Pio deu uma ideia boa sobre colocar o livro... parece que ele tem um canal de distribuição de uma pessoa que, é legal, que tem uma editora e tal. Sabe aqueles livros que você acha muito imposto de gasolina? Sei, no aeroporto. O Pio falou, a gente vende para esse ou faz o livro vender, porque lá sai rápido, e o Bênção recebe com mais agilidade. Aí eu passei até isso lá para o Bênção, para conversarem com o Pio e agilizar. O Henrique ficou de ver. Nem sei se viram, se não viram, né? Mas hoje o livro só vende no Bênção de Paz. Não, maravilhoso. E assim, Quito, por exemplo, essa semana, né? Até porque a gente ia te receber aqui, assim... Deixa eu só fazer uma correção. Fala. 100 exemplares eu doei para uma outra casa, que o Miguel também tinha uma ligação espiritual, e aí o Miguel pediu que eu fizesse a doação, e eu ainda falei que eu ia doar 100 livros. Então eu doei 100 livros para lá. Né?
uma outra casa. Então foi 4.900. 4.900, que bom. Assim, Quito, por exemplo, quando a gente está conectado com um determinado tema, né? Por exemplo, sei lá, quando Deixa você vai eu dar contar uma... só uma coisinha. Fala. Me lembrei agora, não vou citar o nome porque a pessoa quis o anonimato, mas eu fui convidado ano passado por uma pessoa que estava para ir na formatura do Probem lá, né? Probem? Tá. Do Probem, né? Do Probem, para que eu fosse na formatura. E eu fui na formatura, até meu pai foi um dos coordenadores do Probem. E aí meu pai mandou uma mensagem, eu psicografei lá no Probem. Essa pessoa que estava se formando, ela fez um gesto tão bonito que eu falei, poxa, você tem que falar que foi você. Não, eu não quero que fale. Eu falei, tá bom. Ela comprou um exemplar para cada formando. Olha. Que legal. E as pessoas receberam o livro sabendo que alguém estava doando da turma deles, mas ninguém sabe. Não falou. Eu achei legal. Legal. Nossa, mesmo. que presente, né? Achei porque uma atitude bacana. Realmente é muito muito lindo, bonito o livro. Muito lindo. Mas assim, por exemplo, quando Cortei, a gente... desculpa. Não, Imagina. sem problema, imagina. Só vem mais um pouquinho, que você está fugindo do microfone. Tá, desculpa. Por exemplo, quando a gente está com foco num tema, né, que a gente mergulha nisso e vai estudar e vai conhecer, assim, por exemplo, o espírito, ele recebe, enfim, assim, como que é essa conexão, assim, por exemplo, quando, sei lá, você está preparando um determinado tema para palestra ou, enfim, para cá, para o podcast e tal, o espírito, ele recebe, assim, ele é como se ele recebesse um WhatsApp sobre o interesse das pessoas. Porque a gente ficou tema. estudando o Quito aí esses dias. Eu não entendi Miguel. ainda. Não, por exemplo, a gente estava lendo, aí eu lembro que eu estava no metrô essa semana e eu li essa história do Miguel, né, desde o começo. E aí, por exemplo... Enfim, ontem eu estava lá no centro e eu queria tocar uma das músicas que ele cantava lá, né? Como é Bom, uma música maravilhosa. Foi lindo. E aí eu falei, nossa, mas será que tem essa música? Será que não tem essa música? E aí, hoje de manhã veio na minha cabeça, procura Vinícius Guarnieri. Foi. E aí? Foi, é isso. É isso mesmo. Então, assim, eu ouvi nitidamente alguém falando. Foi ele, com certeza. Então, quando a Miguel. gente fica pensando, conecta com o espírito ou com a pessoa. Eu vi ele aqui 3 vezes já, Tá. com a gente. Então, ele pediu para você, foi ele que te orientou. Com certeza. Legal. Porque foi assim, realmente eu escutei uma voz, eu falei, não, eu procurei Miguel Vinícius, aí veio... Procura Vinícius Guarnieri. E aí, tipo assim, realmente ele tem um CD maravilhoso, que tá no Spotify, tá no YouTube, até a gente vai colocar aqui. Era um violonista. Meu Deus. E Nossa os arranjos Senhora. de piano? Quem tocou piano, Quito? Foi a Adriana? Não, foi uma... Se não me falha a memória, é uma pessoa que ele conhece, uma moça, que é música, ela mora na Suíça. Ah, nossa, muito lindo. Nossa. E ele mandou para ela e ela mandou os arranjos. Nossa. A Mildred. Nossa, muito. Mildred, que legal. Muito legal. Bom, Quito, você acha que... O Miguel, só falando dessa parte musical dele, ele, a vida inteira, Miguel sempre estudou violão. Ele tocava muito bem, né? Nossa Senhora. Tocava, cantava. Miguel, ele teve aula com Paulinho Nogueira, foi o professor de violão dele. Que foi professor de Baden Powell, Paulinho Nogueira. Menina que um dia conheci criança. Paulinho Nogueira. Foi quem deu aula pro Miguel. Ele tocava, eu não sei se você conhece aquela música Baquianinha, do Paulinho Nogueira. Sim. Miguel tem tocava... no CD, tem. né? Então ele fazia primeiro e segundo violão com ele e Paulinho Nogueira juntos. Então o Miguel ele era músico... Profissional, sei lá. Clássico erudito, né? Ele dedilhava. Né? Ele não gostava de quem tocava violão, batendo, ele ficava louco. Ficava bravo. O cara tá batendo assim no violão. Eu falei, mas ninguém tem a habilidade que você tem. Né? A gente dormia no mesmo quarto e às vezes eu acordava no meio da noite, ele com a partitura ali, com o pezinho dele assim, garotinho, né? E eu falava, esse cara... Aí eu falava para minha mãe, ele não para com esse violão e tal. Aí quando ele foi a primeira vez para a Europa, que ele morou
4 anos na Europa, acho que foi isso, 3 anos e 8 meses, sei lá quanto tempo. E eu ficava olhando o violão dele no quarto, assim, no chão, né? Apoiado na parede. Aí eu escrevi um poema que chamava Violão Entristecido e mandei para ele, né? Ele sabia esse poema de cor, até então ele sempre falava, né, que isso foi em, sei lá, foi em 78 por aí, 80, é isso. Aí uma coisa que foi muito interessante também, que, enfim, provavelmente foi proporcionada por ele também, porque ontem eu estava no Benção de Paz e a Fafá, que é a irmã de vocês, né? Ela me mandou o livro que ela publicou sobre fitoterapia, que eu vou compartilhar com todas as minhas colegas nutricionistas, e ela dedicou o livro ao Miguel. E era uma letrinha miúda, porque eu estava lendo no celular. E aí eu fiquei pensando, né? Você fala assim, gente, mas como que pode? Você bateu o olho e leu o negócio escrito, assim. Então foi uma coisa... E você não devia estar falando com ela recentemente, não, imagina, né? fazia muito tempo, porque ela é nutricionista também, mas fazia muito tempo. E ela me mandava mensagem, me dando o livro de presente, exatamente quando eu estava no Benção de Paz. E aí eu bati o olho, dedico esse livro ao meu irmão Miguel. Então, assim, o Miguel é muito querido. Ela tratou dele no final, né? Com a acupuntura, né? Tratou dele, a alimentação dele, tudo. Ela tratou bastante dele no final. Sim, uma coisa muito linda que eu li no livro sobre ela, né? Então, um beijo, Fá, espero que você assista a gente. Que o seu pai, mesmo sabendo que ele iria ficar pouco tempo com ela, ele quis que ela fosse filha dele de novo, né? Eu falei, meu, que coisa, né? Porque você fala assim, para ela foi difícil, porque acabou perdendo. O sonho do meu pai era ter uma filha. E aí nasceu lá o Miguel, né? 3 anos depois nasci eu. E a minha diferença para a Fafá é 7 anos. É bastante. E aí, quando a minha mãe engravidou, minha mãe ficava até com receio, se não fosse menina, ela estava ferrada. Né? E meu pai, minha filha... Aí nasceu a Fafá e para ele foi achei um muito sonho lindo, concretizado, né? Sim. Tinha muita ligação com ela. Legal. Ela e o Miguel tinham muita ligação com ele. Eu, mais ligação com a minha mãe. Tá. Por conta de todos os cuidados que a minha mãe teve comigo e tudo, né? E hoje, querendo ou não, tem o seu pai do seu lado, a sua mãe também, acaba sendo um privilégio. Cada um num plano. Né? Cada um num plano, mas com certeza. Mas a gente, como ser humano, enquanto a gente tiver isso aqui, ó, é difícil, né? Separação, você diz. Débora, eu imagino quem não tem o esclarecimento da vida após a morte que nem nós temos, essa conformação que a gente tem, essa coisa de a gente aceitação melhor, deve ser terrível. Porque para a gente fica um Deus muito injusto, não é? Meu pai, a Simone e agora o meu irmão. Seu irmão. Sim, sabe? Muito difícil, né? Então, para mim, é muito... às vezes as pessoas falam assim, você precisa fazer uma terapia e tal, não sei o quê. Não, nada contra quem faz terapia, nada contra a terapia em si, né? Eu acho que essa coisa que a gente passa, quando a gente vê alguém de nós ir embora, né? Nós sabemos que prossegue, sabe que tudo, nós vamos nos encontrar, tal, mas a saudade, meu pai dizia, saudade, ele tinha várias... Saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou. Era achei muito linda essa frase no livro. Ele dizia, quem quiser plantar saudade, primeiro escalde a semente. Plante em lugar seco, onde bata um sol bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. Nossa, meu Deus do céu. A saudade é um parafuso que na rosca, quando cai, só entra se for torcendo, porque batendo não vai, e quando enferruja por dentro, nem distorcendo não sai. Então, meu pai tinha essas coisas de improviso, né? Era um repentista,
Era uma coisa fantástica. Ele improvisava, até ele fala numa entrevista com o Boldrin, ele fala um improviso bonito que ele diz assim, armava-se uma chuva no nascente. Eu me encontrava um tanto atrapalhado, mas peguei de uma foice e de um machado e parti para o mato, de repente. Cortei toda a madeira competente e fazer uma casa destinei. Depressa meu barraco levantei, pintei casa, caí, formei ladrilho, pedi moça, casei, nasceu meu filho. Quando a chuva chegou, não me molhei. Que lindo, né? Não, é muito lindo. É muito lindo. Muito inspirado, né? Então, é isso. É isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Nossa assistência. Nossa, Rodrigo, Diego. Então tá bom. Fantástico, né? Já. Muito. Nos passa, que apresenta, é fantástico. Muito bom. Bom, Rê, a gente queria, assim, não sabemos se você falou, né, do seu preparo de escrever uma mensagem, se você sente alguma intuição para escrever alguma coisa. Então, eu li, a Renata falou, mas eu li hoje isso, então eu não... Não veio preparado para isso. Numa próxima oportunidade, Que bom, a gente já tá sabe bom. desse anseio de vocês. Eu faço uma preparação e gente, Legal. Tá ótimo. Com então você. ele já está prometendo Entendeu? que ele vai Vai voltar voltar. de novo. com vocês, sem problema algum. Não faria isso em nenhum outro lugar, mas com vocês, que eu sei que está aí com você, a Marina, meu pai, sim. Miguel, está todo mundo com a gente aqui. Então eu sei que eles iam me dar todo o respaldo espiritual para isso. Mas jamais faria isso fora da... Com Claro, certeza. com uma responsabilidade, Fora do né? bênção, né? Eu psicografo lá, tem gente que fala assim, é longe, eu não, tem que ser lá, você tem que ir, não adianta. E aí eu acho que esse esforço também, né, da pessoa buscar, né? Eu acho que, gente, porque tem todo o anteparo da espiritualidade para fazer Tem com uma que aquela programação, mensagem né? aconteça, Lógico. né? Se a pessoa não tiver essa disponibilidade, pelo menos ir, né? Eu acho que... Aí também a espiritualidade né? Tipo fala, assim, eles pô, não vão, né? delivery de mensagem Exatamente, ainda não é tem, o né? iFood de mensagem. Né? Porque sempre é falado que a fila é muito grande e tal, e enfim. Mas, assim, eu queria que você deixasse como mensagem final, assim, né? Não sei se a Débora tem alguma outra ideia, mas, assim, o que você diria para uma pessoa que perdeu um ente querido e está esperando uma mensagem, assim? Tipo, o que ela poderia fazer para que ela possa viabilizar a realização disso? Aquilo que a gente falou aqui no começo, quando a gente lembrou a mensagem que eu recebi da mãe que não esperou, né? É não perder a esperança. Acreditar que a vida continua, que é só uma passagem, que para os espíritos é muito mais difícil morrer do que para nós. A adaptação, a convivência que a gente pode imaginar na espiritualidade já não é o aconchego do lar, da família. Eles sentem saudade de todo mundo, nós sentimos saudade de uma pessoa. Então, é muito difícil para um ente querido nosso que passou pela cirurgia da desencarnação, vamos falar assim, se recuperar. Tão fácil. Então tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que acreditar, ter fé, sabe? E não perder a esperança. Vai escrever, vai trazer notícia. Eu falo com toda a certeza do mundo que todo mundo tem condição de receber uma mensagem de um ente querido que já partiu. Ah, mas já reencarnou? Não. Não reencarna tão fácil. Rápido. Eu mataria meu pai lá. Tipo, ele nem pensa. Se eu chegar lá, ele tá reencarnado. Entendeu? Ele vai morrer antes do previsto dessa vez. Porque, você ia virar uma obsessão dele. Os espíritos nos esperam, nos aguardam no plano espiritual. Eles têm chance de se comunicar. Todos eles vão falar, é só ter paciência, acreditar mesmo, né? E estar ali com a gente, em preparação. Vai escrever. Vai, com certeza. Vai. Independente de ter ou não mensagem,
a espiritualidade está sempre também nos amparando e nos acolhendo até que essa mensagem promovendo chegue. um encontro, às vezes, né? Num Eu momento falo, de sono, o que os espíritos falam para mim o tempo todo, os nossos mentores, ninguém vai ficar sem mensagem. Cada caso é um caso, não adianta a gente querer colocar. Se eu pedir 50 vezes para a Débora receber a mensagem, eu, Quito, médium, mas eu quero que a Débora receba. Pode até ser que você receba a mensagem, mas ela não vai causar nenhuma diferença na sua vida, entendeu? Exatamente. Então, a espiritualidade traz aquela mensagem na hora certa, que é a hora em que ela vai trazer algum resultado. Diferença. A mensagem vai ter um objetivo, tem um objetivo. A pessoa tem que saber ter fé, ler bastante, entender o plano espiritual, a vida após a morte e aceitar. Né? É fácil falar, é meu filho, perdeu. Nossa, não quero nem imaginar o que é perder um filho. Deus me livre. Você é mãe. Lógico. Você, né? Tá louco. É a maior dor que deve existir. Tá louco. Eu já passei por uma situação que eu não quero passar de novo, alguém tão próximo de dentro de casa, mas um filho não, nunca. É uma dor, né, que não tem nem nome, né? Essa dor de uma mãe que perde um filho. Mas a gente tem tantos exemplos de tantas mães que perderam filhos e que se resignaram, né? Eu tenho um caso de uma mãe que perdeu os 2 filhos num acidente de carro. Nossa. De uma vez. Ela saiu de um enterro de um filho para enterrar outro, sabe? Que estava na UTI. E se você visse a grandiosidade, sabe, do coração dela de dizer que cumpriu com a missão de mãe dela enquanto eles estavam aqui, de aceitar eles estarem com Deus agora, que ela sabe que ela vai encontrar com eles na hora certa. A gente tem que entender isso e aceitar, porque todos nós vamos morrer um dia, não adianta, né? Sim. Ninguém é eterno, né? Foge a regra. Miguel, minha mãe, com 88 anos, viu o filho no caixão com 63 anos de idade. Mas é doloroso isso para minha mãe. Com certeza. Né? Claro que era melhor que ela fosse antes dele, para ela não ter que passar por isso. Mas sabe lá por quê, né? As coisas são assim. Né? Como foi, verdade. E aí eu chego em casa, ela está olhando vídeos do Miguel o tempo todo. Aí esconde o celular, porque acha que a gente vai dar bronca, porque ela tá lembrando dele o tempo todo, né? Então é duro, não é fácil, não. Bom, e a gente vai mandar umas flores para ela, né? Até deixa aí seu boletim lá. Para você entregar para sua mãe, né? A gente colocou uma mensagem da música do Miguel. Que legal. E aí a gente vai também dar para algumas pessoas, vamos dar para a Aline, para o Diego, deixar para o Cadu, para Cassiano, legal. né? É isso aí. E agradecer. Eu que agradeço, gente. Que delícia de bate-papo. Tão gostoso estar aqui. Manda um beijo para a Ângela. Mandamos. Pro Zé, um querido. A sua presença lá no Bênção realmente faz muita diferença e traz conforto para muitas pessoas. E domingo estaremos lá vendo William Sanches, hein? Vamos. Gente, imperdível. Meu Deus, William, vem aqui no nosso podcast. E esperamos ele aqui também. Com certeza, vai ser muito bom. Bom, Quito, como você falou que você é diabético, eu tenho 2 livros de receitas aqui, que é os nossos livros de receitas low carb. Eu queria dar para você. Que gostoso, para você obrigado. fazer aí as receitinhas, cozinhe para controlar sua glicemia. Eu controlo com a alimentação, eu sou bem... Você é bem regrado. Sou. Amo doce, sou um Sofre! O Miguel, o cara que mais gostava de chocolate na vida era o Miguel, né? E eu também. Esse aí também você herdou. Mas eu não posso. Agora, esses chocolates alternativos... Mas tem 100 receitas aí. Tem 100 receitas de doces para você se divertir aí. Legal.
Se fizer, marque a gente, o @Renata Giudice Nutri no Instagram. Vou marcar. Né? E se vocês também quiserem... E onde estão esses livros? Então, assim, esses livros a gente vende diretamente no meu consultório, mas a versão em PDF, ela tem numa plataforma chamada Kiwify, a gente manda o link, a pessoa já recebe no e-mail, né? Então, é muito prático, assim, o mundo inteiro dá para receber o livro. Legal. Tá, vou colocar. E lembrando, né, livro do Quito. Eu vou deixar aqui o site do Benção para quem quiser comprar. Ajudar o Benção. Exatamente, ajuda as obras assistenciais, né, a creche, o projeto José de Anchieta, né, então, e vai trazer muito, né, momentos de muita emoção e muita sensibilidade, porque realmente essa semana foi muito especial, né? Para nós. Foi uma semana com intensa. Quito sem o Quito. Exatamente. Fechamos a semana agora na sua presença. Na semana passada, a gente falou só pelo Instagram, né? E eu perdi o dia, né, de hoje. Mas tudo se acertou, porque a gente também fez com outro convidado que estava aqui por acaso, e deu tudo certo também. Legal. Tudo é na hora certa. Obrigada, viu, Quito, pela sua presença, pelo seu carinho. Parabéns, é muito legal o trabalho. Obrigada. E agradecer vocês também que estão em casa. Sigam Três Irmãs Cortinas no Instagram. Não vai dar tempo da gente falar no nosso patrocinador. Mas vai ter live de novo, live junina. Vai ser. Né? E você vai comprar e conhecer coisas muito quentinhas para aquecer o seu inverno. Delícia. Que delícia, muito bom. É isso, pessoal. Compartilhe esse episódio que está muito lindo e a gente te espera no próximo. Tchau, tchau.